Mas, Eduardo, começando, a gente fala a questão da harmonia. Para você, existe essa harmonia nos nossos poderes? Na maioria das vezes, sim, né? A maioria das vezes, sim. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria até de falar um pouco de onde surgiu essa doutrina, né, da separação entre os poderes. Nós sabemos que, no decorrer da história, algumas pessoas concentravam o poder do Estado, né? A gente tinha um chamado absolutismo, né? Então, o rei, ele concentrava todo o poder do Estado. Então, o rei, ele fazia as leis, o rei, ele administrava, né? E o rei julgava. Uhum. Então, alguns teóricos, né, começaram a falar que isso era errado, né? Porque quando o poder está concentrado na mão de uma só pessoa, a tendência é que a população sofra, não vai ter liberdade, né? Então, essa teoria, né, da divisão entre os poderes, a tripartição do poder, ela é bem antiga, mas quem delimitou mais e quem escreveu mais sobre esse tema foi um filósofo chamado Montesquieu, né? Então, ele que escreveu, ele tem um livro chamado O Espírito das Leis, e nesse livro ele fala justamente isso, que o poder do Estado, ele não pode estar concentrado na mão de uma só pessoa. Então, ele disse, olha, precisa se dividir, precisa ter o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Agora, lógico que ele, digamos, não criou isso aí do nada, né? Então, essa divisão de poderes já era bem antiga, né? O próprio Aristóteles falou, o Platão também falou, né, nos seus livros, né? A República e o outro é a Política, né? E o John Locke também falou um pouco sobre isso, embora com algumas divergências. Mas quem sintetizou e quem definiu melhor essa questão da divisão entre os poderes, as funções dos poderes, foi Montesquieu. E posterior a Montesquieu também, muitas pessoas também escreveram sobre isso, né? Sim, sim. A gente vê muito sobre essa questão do poder uno, né? Muito com Dante que vai falar que para ele existia dois poderes, né? O poder espiritual, através do Papa, e que também poderia ter um poder já mesmo de governo através do rei, né? E a gente é uma república, tivemos aí fim da nossa monarquia já há mais de 100 anos, e após isso a gente já teve vários modos de se fazer governo no Brasil e várias constituições. E uma coisa que eu queria saber de você, Eduardo, é que muitos pensadores criticam a nossa Constituição por falar que é uma Constituição feita por um parlamento, sendo que é governada por 3 poderes, já que um parlamento ele já dá mais autoridade para o legislativo. E eu queria saber de você, qual é o seu pensamento sobre a nossa Constituição? Na realidade, alguns trechos realmente da Constituição, ela dá a entender que o legislativo, eu inclusive trabalho, né, sou advogado do Poder Legislativo Municipal, né, eu entendo e eu sempre falo que na realidade os 3 é para ter o mesmo poder, mas é porque às vezes os membros do Legislativo não sabem o poder real que eles têm, né, e eu costumo dizer que o Poder Legislativo é o mais importante, né, o Poder Legislativo é o mais importante. E realmente a Constituição, ela dá uma ideia, ela tende a ser parlamentarista, embora às vezes, na prática, né, nós vemos que dá para ver a divisão entre os poderes. E em outros trechos da Constituição, quando você percebe, pelo fato do judiciário falar por último, a gente pensa que o judiciário é o superpoder, né? Então, às vezes, embora... No Brasil acontece muito isso, né? A lei, né? A nossa Constituição aparece muito ser parlamentarista, mas na prática, a gente vê que, na realidade, parece que quem tem mais poder é o Poder Judiciário, né? Que é o que, em tese, manda e desmanda no Brasil, né? Exato. Inclusive, nós andamos bem longe de parlamentarismo, né? Andamos bem longe. Na prática, realmente, a gente chama de ativismo judicial, né? Sim. Às vezes o judiciário acaba se intrometendo em algumas coisas que não é de competência dele, né? E eu defendo essa tese de que
o judiciário muitas vezes intromete em esfera que é do poder legislativo, né, que é do poder executivo. Então, realmente, infelizmente, isso acontece no Brasil, né? Isso acaba virando uma bagunça, por assim dizer, né? Mas, assim, existe também outra tese que diz o seguinte: mas o judiciário, ele só age mediante provocação. Então, se o judiciário tomou uma decisão que possa comprometer algum poder de gestão, por exemplo, do executivo ou alguma lei do legislativo, se ele fez isso é porque alguém ingressou com a ação. Então, ele só age mediante provocação, né? Sim. Mas realmente existe isso. O judiciário, eu entendo que o judiciário, às vezes, né, ele extrapola um pouco, mas isso não é só o judiciário, né? Todos os poderes têm um problema, né? Tem um problema. Por exemplo, falando no âmbito da União, né, a gente sabe que quem deve fazer lei é o Poder Legislativo, né? Mas a Constituição fala, né, que o Poder Executivo pode editar medidas provisórias. Então, ele faz demais medida provisória, né? E acaba comprometendo o próprio funcionamento do Legislativo. Então, existe esse problema, né? Mas, como eu falei no começo, por causa da Constituição ser parlamentarista, às vezes o Judiciário fala por último, é verdade, mas o Poder Legislativo, por exemplo, no âmbito federal, os senadores ele têm poder de julgar os ministros do Supremo. Embora isso nunca tenha acontecido, né? O ministro por crime de responsabilidade. Pra gente ver o que o Poder Legislativo... Dessa daí eu não sabia. Ele tem poder de julgar mas na história do Brasil... Né? Eu desconheço eu como que ele tenha historiador julgado. também... Eu desconheço que ele tenha julgado. Pode ser que tenha lá no começo da República, mas eu, por enquanto, eu não tô conseguindo lembrar algum caso que eu sei... que teve casos em que que é o seguinte, como é que funciona? Deixa eu tentar retornar aqui. O Estado, os poderes do Estado, o poder legislativo, executivo e judiciário. Então, existem aquelas funções típicas. Qual é a função típica do poder legislativo? O poder legislativo tem a função de fazer leis. Então, essa é a função típica, né? O poder executivo tem o poder de administrar. Ele que faz a gestão da coisa pública é o poder executivo. Presidente, né? O presidente, né? O presidente, o governador e o prefeito. No poder legislativo, nós temos os vereadores, nós temos os deputados estaduais e no âmbito federal nós temos os deputados federais e os senadores da República, né? E o poder judiciário, que tem o poder de julgar conforme as leis que são aprovadas e sancionadas pelo poder executivo. Essas são chamadas funções típicas. Mas existem as chamadas funções atípicas. Por exemplo, o Poder Legislativo, o principal papel, a principal função é fazer lei. Mas o Poder Legislativo pode julgar. Eu acabei de citar, por exemplo, o Senado ele pode julgar um ministro do STF, no caso, por crime de responsabilidade, né? O Poder Legislativo tem o poder de julgar, por exemplo, o chefe do Executivo. Teve o caso do impeachment, né? Nós tivemos 2 presidentes, né, que passaram por impeachment, né? Foram julgados pelo Poder Legislativo. O Poder Judiciário, o Poder Executivo, ele tem um poder de administrar, né, a coisa pública, de gerir a coisa pública. É o prefeito, o governador e o presidente da República. Mas ele também tem o poder de editar medidas provisórias que tem força de lei. Sim, então, ele tem... E ele também tem o poder de julgar, às vezes, quando existem, por exemplo, um servidor público que comete uma falta grave, ele responde a um processo administrativo. É criada uma comissão processante, o PAD, né? E ele vai responder um processo administrativo disciplinar. Então, é o poder executivo tem o poder também de julgar, né? O Poder Judiciário tem o poder de julgar, mas ele faz lei. Por exemplo, o próprio regimento interno do tribunal é feito pelos membros do Poder Judiciário. E ele também tem o poder de administrar, porque o presidente do tribunal, ele além de julgar, ele é o presidente, digamos, que vai gerir a administração do Poder Judiciário. Então, assim, mas não é a função típica dele. A função típica dele, realmente, a principal, é julgar conforme as leis, né?